Este é o podcast Fora da Política Não Há Salvação. A versão em áudio do canal do YouTube Fora da Política Não Há Salvação, produzido por mim, o cientista político Cláudio Couto. Olá, esse Fora da Política Não Há Salvação vai tratar da questão dos cultos nas igrejas, mas indo além disso, né? Foi um tema de discussão nessa semana aí que passou no Supremo Tribunal Federal, por conta da pandemia e da possibilidade ou não de que as igrejas não fossem abertas para cultos presenciais durante esse período. E aí surgiu toda uma discussão sobre liberdade religiosa, sobre separação entre Estado e igreja, mesmo a sustentação oral no Supremo por parte do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União teve uma série de elementos e de argumentos baseados nas escrituras bíblicas ou em preceitos religiosos. Enfim, essa é uma questão que está na ordem do dia, mas eu diria, ela tem uma raiz muito mais profunda na política brasileira e, particularmente, na política brasileira momentânea, né, desse governo. E por que isso? Porque o governo Bolsonaro é um governo com profundos vínculos com setores religiosos, sobretudo com as igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais. E aí, esse julgamento, evidentemente, teve uma influência muito grande dessa relação. Inclusive, tanto o Procurador-Geral da República como o Advogado-Geral da União são percebidos como duas pessoas que querem ir ao Supremo Tribunal Federal. E o presidente da República já anunciou que o seu próximo ministro indicado ao Supremo Tribunal Federal, claro que tem que passar antes pelo Senado, deverá ser terrivelmente evangélico. Ele usou, inclusive, essa expressão. Esse espírito deve estar presente em todos os poderes. Por isso, o meu compromisso. Poderei indicar 2 ministros para o Supremo Tribunal Federal. Um deles será terrivelmente evangélico. E para tentar entender esse problema, eu convidei o professor Ronaldo Almeida. Ele é professor do Departamento de Antropologia da Unicamp, ele é pesquisador do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento, o CEBRAP, e é um pesquisador dos temas relacionados à religião. E, considerando isso, o Ronaldo vai ser uma ótima pessoa para poder discutir um pouco com a gente, afinal de contas, o que está acontecendo no Brasil, qual é a relação do bolsonarismo com as igrejas, em particular com as igrejas evangélicas, mas não só, e qual é a importância que tem a religião na política brasileira contemporânea. Dito isso, eu dou as boas-vindas ao Ronaldo e passo ele a palavra. Obrigado, Ronaldo. Bem-vindo. Obrigado, Cláudio. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e discutir esse assunto justamente nessa semana, certo? Eu fiquei aqui pensando, como você fazendo a pergunta, por onde eu começo, né? Porque tem muitos fios para serem puxados. Eu vou começar pela última frase, com a importância da religião, né? Assim, só para situar de que esse campo religioso nosso se transformou no último século. Eu acho que a gente tinha, desde a República, com o advento da separação, com o advento da República, a separação entre religião e Estado, né? Vemos nos batendo, discutindo, construindo, disputando a laicidade, né? Agora, essa laicidade, por um bom período, até pelo menos a metade do século, ela não era dissociada de religião, ela tinha o catolicismo como referência para pensar o que seja religião. Então, é uma cidade meio católica, cristã católica. O Reginaldo Prando fala que o Brasil é culturalmente católico, né? Pois é. E na meados do século, isso começa a mudar demograficamente, né? Em direção a uma laicidade dentro de um contexto de pluralidade cada vez mais crescente. Pluralismo ainda muito cristão, mas ainda assim um pluralismo. E um terceiro movimento, né, que um dos vetores que cresce nessa polarização é o segmento evangélico, que lá pelos anos 80 mudou de postura em relação à sociedade, né? De algo que era restrito ao seu universo, de repente começa a participar da esfera pública, sobretudo a partir da Constituinte, né?
de crente que não gosta de política, vira irmão, vota irmão, e temos aí uns 35 anos já de presença pública, de religião, os evangélicos como religião pública, né? Naquele que disputa o espaço público, disputa as regras do espaço público. Eu acho que isso que é importante. E um dos vetores de atuação, são muitos, né? A gente podia pensar desde interesses corporativos, como isenção de impostos, que é outra discussão, né? Ou pautas do tipo morais, que eu posso resumir tudo numa coisa chamada família tradicional, e um vetor que é esse da liberdade religiosa, que remete à própria história do protestantismo, né? Tem um apelo interno, né? Eu diria que esse é o grande movimento, né? Mas a pergunta que se dá essa enfim, que eu diria que é legítimo, inclusive. Uma sociedade que se transforma tem que se readequar também aos seus novos atores. Então, os evangélicos estão aí reivindicando coisas. Então, do ponto de vista da legitimidade desse novo ator, né, eu acho que a gente não pode perder isso de vista, né? Mas o tema da liberdade ele é muito incômodo, porque aí eu gostaria de, assim, eu ia falar essa frase logo no começo, mas falo agora, né? Que eu estou querendo falar ela há muito tempo. Não há falta de liberdade religiosa no Brasil, tá? Esse é o ponto. Então essa discussão ela é muito complicada, porque de repente a gente começa a discutir entre liberdade religiosa e saúde, e que é importante a liberdade, né? Mas não há falta de liberdade religiosa nesse país. Citando um sociólogo já morto da religião, Flávio Perucci, nosso colega, né? Uhum. Tem um Meu texto dele professor. maravilhoso. Professor, nosso professor, né? Em 96 tem um artigo dele na Novos Estudos que ele falando assim, olha, que história é essa? A propósito do chute na santa, né? Que história é essa? Quem taca a Bíblia na cabeça dos outros fica dizendo que é perseguido. Que inversão é essa, né? Dessa lógica. E boa parte da argumentação é essa ideia do crente perseguido. E aí o Perucci fala que é um efeito de retorção, né? Aquele que agride, na verdade, diz que é o perseguido. Expressão disso está no discurso do Bolsonaro na ONU, sobre cristofobia. Esse não é um problema brasileiro. Se tem religião perseguida no Brasil, são as religiões afro, cujos principais agressores são evangélicos neopentecostais, né? Então vamos voltar a coisa no seu devido lugar. Não há falta de liberdade e o discurso de perseguição aos templos, às igrejas, que foi manipulado no discurso, né, sobretudo do André Mendonça, eu acho que ele não corresponde à realidade, mas isso povoa, é divulgado nas bases, né, entre os religiosos, né? E aí você tem uma coisa muito ambígua, o Cláudio, que é assim, capciosa, eu diria, que em alguns momentos esses religiosos falam que são maioria cristã e para impor, e quando são refutados algumas das suas posições, se dizem perseguidos e assumem um discurso de minoria. Então, ora é minoria, ora é maioria. Tem que se decidir. Depende né? da conveniência. Depende da conveniência, né? Então, enfim, só para dizer o tanto de jogo que existe por isso. Então, esse é um primeiro ponto em relação à liberdade religiosa. A segunda coisa que você me pergunta é a coisa de quem compõe, né? Quem são os atores. Assim, também é uma coisa para a gente olhar que, assim, não são as religiões não estão reivindicando essa coisa de abertura de templos e volta, né, aos cultos ou essas cerimônias coletivas. As mesquitas islâmicas não estão reivindicando isso. As sinagogas judaicas não estão reivindicando isso. Os centros espíritas kardecistas não estão reivindicando isso. Os terreiros de Umbanda e Candomblé não estão falando isso. A Igreja Católica, CNB se manifestou pelo fechamento, Dom Ogílio falou que tá bom, antes do governador pedir eu já fechei, certo? Então são setores do catolicismo. E mesmo entre os evangélicos, também não são a sua totalidade. Essa pandemia tem me propiciado a frequentar tudo que é igreja, cultos de todas as áreas, tem sido impressionante como o trabalho de campo. Eu sinto uma sintonia fina do que está sendo dito, né? Mas e, isso assim, virtualmente? Virtualmente, Tem sido uma experiência muito interessante. E assim, a quantidade de experiências litúrgicas, né, de encontros virtuais que eu tenho acompanhado com diferentes igrejas que fecharam no campo evangélico, né, e mesmo no campo evangélico pentecostal, né, e uma preocupação na base,
em relação a isso mesmo, né? Vou para a igreja, não vou, entre os próprios fiéis. Aí os aliados, né? Eu tento decifrar um pouco pelos amigos cures que estavam ali, né, fazendo a defesa. E aí eu fiz uma lista, né? Tinham 2 partidos representados, 2 grupos católicos, de um catolicismo tradicional, meio monarquista, um deles, o Dom Bosco, né, o Instituto Dom Bosco, eu não sei se você acompanhou, mas entrou com aquele processo para tirar a palavra católica do nome das católicas pelo direito de decidir, que é aquela ONG, Sim, eu né? lembro disso. Eles entraram com esse, então com esse tipo de catolicismo tradicionalista, tal. 3 evangélicos, Ana Júri e mais 2 outros, que quando você começa a mapear, tem um certo campo dentro do evangelismo, né? E um último, que eu acho que é muito interessante, Cláudio, que eu acho que é a síntese do católico com os evangélicos, que é o IBDR. O IBDR ele foi fundado em 17, né? Ana Júlia de 12. O IBDR, o presidente emérito é o Ives Granda, né? E quando você vai ver os encontros e composição, nome a nome do conselho, e claramente é meio a meio, uma coisa assim, você vai encontrando Ives Ganda, a filha dele, mas vai encontrando um povo protestante, calvinista, internamente chamado de neocalvinistas, né? E pessoas dessa área do direito, da filosofia, da teologia, e o IBDR funcionando como uma espécie de think tanks, né? Desse campo jurídico, conservador, católico, protestante, calvinista, que mistura tradicionalismo com Opus Dei. Então você tem um campo mais ou menos assim. Esse campo que estava lá. Não estou dizendo que seja só isso, né? Mas eu acho que é um indicativo de um certo pedaço do cristianismo, grande, né? Não é pequeno, e que, em particular, esse do julgamento revela um certo tipo de religioso que atua no campo do judiciário, que eu acho que também é uma outra coisa legal da gente ver, né? Porque a gente sempre fica olhando bancada evangélica, porque foi assim no começo. Depois eles vão para o executivo. E eu acho que nos últimos 10 anos invadiram o campo do direito. Né? Eu acho que a Ana Júri, a UNDE, BDR, e aquilo que era um campo basicamente católico, de repente ele está se tornando, e o governo Bolsonaro, e aí chegamos no governo Bolsonaro, eu acho que tem sido um laboratório. Enfim, uma das pesquisas que eu estou fazendo no próprio SEBRAP é mapear a religião em vários ministérios, e suas combinatórias, né? Então, a gente pode contar, por exemplo, neopentecostais e carismáticos com uma presença muito forte no Ministério dos Meios de Comunicação, mas quando você vai lá no judiciário, você vai encontrando esses setores mais conservadores do catolicismo, uns evangélicos mais de classe média, do protestantismo tradicional, calvinistas, fazendo outras alianças. Eu acho que o governo Bolsonaro são vários clusters religiosos combinando, né, e que dão sustentação. Aliás, uma Então, pergunta, já que você falou disso. desculpa, eu estou falando muito, mas diga Não, lá. não, é ótimo. Eu estou aqui prestando uma atenção, Bárbara. É que Então, você falou uma coisa que eu até queria te perguntar um detalhe. Com relação ao judiciário, ao sistema de justiça, talvez o Ministério Público entre junto aí, os cristãos militantes, sobretudo de perfil conservador, tendem mais a ser das igrejas evangélicas tradicionais e dos católicos do que propriamente dos neopentecostais e pentecostais? sim, com certeza, com certeza. Eu acho que a gente está falando de um certo. Por isso que eu estou querendo diferenciar, né? A gente sair de figuras como o Bispo Macedo. Essa discussão não passa por ele, passa no seu interesse. Mas quando vai para o campo jurídico, ele não tem instrumentos, né, propriamente, quadros. Esses quadros são fornecidos, em boa parte, pelo protestantismo histórico, né? Setor calvinista. Isso é muito interessante, né? Porque por isso que eu falei assim, tem um ator que é mais público, atuando no espaço público, mas tem gente disputando juridicamente o espaço público, né? E eu acho que isso está se desenhando, né? Cada vez mais se consolidando. Eu acho que a Anajur é um movimento nesse sentido, né? De reforço dessa história. E, Cláudio, também eu acho que é uma coisa importante, assim, porque quando a gente começa a mapear, vai seguindo essas pessoas, do que elas estão falando em outros lugares, nas suas igrejas, é muito interessante que não é propriamente um alinhamento totalmente ao bolsonarismo, né? Boa parte desse setor
também tem um alinhamento com a Lava Jato nesse processo, com o Moro, né? Essa semana mesmo teve uma figura importante do campus presbiteriano numa entrevista na Folha, um pouco que ele tentando se diferenciar dos neopentecostais, mas está nesse campo da direita, né? E com uma ênfase no Moro, né? O Dallagnol Então acho é um pastor não, batista, né? não era pastor, mas ele era batista, Ah, ele não era né? pastor? Eu até achei que ele fosse Não, pastor, tendo em vista a não é verve não, dele. não, não. O povo aprende nas igrejas ter uma verve, não precisa ser pastor. A palavra é muito franqueada, né, entre os fiéis. Então, o evangélico costuma falar bem, né, se desempenhar bem publicamente. É isso. Agora, esse alinhamento com a Lava Jato que você está colocando, você está dizendo não é só o bolsonarismo, né? Isso passa o quê? Por um conservadorismo moral, por uma ideia de, enfim, justiça dura, porque você, nos seus trabalhos, uma das coisas que se aponta é que um campo conservador se compõe aí de uma série de frentes, né? E uma delas é essa ideia de uma política de segurança muito dura, ou talvez, eu imagino que isso também transborde para o campo de uma justiça muito dura. É por aí que vem esse alinhamento? Eu acho que sim. Eu acho que sim, a ideia de justiça. Eu acho que a coisa do combate à corrupção, né? Ele foi um elemento aglutinador, enfim, o campo evangélico é suscetível ao discurso moral, que não é só a pauta de comportamentos, né? Mas a pauta da corrupção, da honestidade. Isso e não, é uma ferida muito forte no próprio PT, né? Dos Para a homens de esquerda, bem, para as esquerdas, as pessoas de bem, né? pessoas de Os bem. pessoas de bem, né? Não é nem usa a palavra cidadão, né? Porque acho que isso é uma coisa bem, né? A ideia de pessoas de bem que tende um pouco tende a fugir, enfim, de certos discursos democráticos, certos conceitos, né? Vai para uma dimensão muito mais moral. E aí, Cláudio, eu acho que também que eu acho que é uma coisa que a gente podia pensar em relação ao tema da liberdade. Eu falei assim, que é o tema da liberdade e o da família tradicional, né? Mas eu gostaria muito de pensar essa coisa do jurídico, né? O fato de tem um livro recente da Wendy Brown, né, sobre as ruínas do neoliberalismo. Ela dedica 2 capítulos ao contexto norte-americano, que eu acho que pensar os Estados Unidos, sobretudo para pensar evangélico, né, brasileiro, acho que cai muito bem. E ela dedica um capítulo à família e um outro à liberdade religiosa, e chamando como vetores da ação do neoconservadorismo nesse contexto Trump, né? E um dos argumentos que eu acho fortes, né, é essa ideia de que esse neoconservadorismo, e aí associado também ao liberalismo, a ideologia do liberalismo, né, tenta diluir, dissolver essa instância coletiva, social da cidadania, de um chamado espaço público, né, sociedade civil, e assentar as coisas, por um lado, no indivíduo, né, na sua liberdade total, e nos vínculos mais tradicionais, sejam eles familiares ou comunitários, religiosos, e que esses vínculos um pouco eles invadam o espaço público, né? Aí que ela diz a expansão dessa esfera privada, pessoal e protegida, né? Então eu vejo nessa ação discussão sobre liberdade religiosa, por um lado, é essa, mas uma parte da argumentação foi de que é um produto, é um serviço essencial, né, de interesse público. Então, assim, eu acho que é uma expansão da religião, né? Acho que há um movimento aí que a gente é um pouco redefinir. Eu não estou dizendo que a religião tem que ser assim ou tem que ser assim, tem que dizer como é que ela se constrói. E nesse caso aqui, você tem essa perspectiva, esse vetor de expansão, né, da religião, dos laços comunitários, dos laços familiares para se sobrepondo, né, a interesses mais da sociedade civil. Eu vejo nessa discussão, né, entre saúde pública, né, interesse público e minha fé e a minha comunidade. Isso aqui tem que ir além desse negócio, né? E assim, só para citar ainda os amigos Curies, aquela discussão inicial, eu fiquei impressionado como eles fugiram da discussão entre liberdade e saúde, né? Assim, porque se for colocar na balança, né, ou vida ou morte, né? Se for colocar na balança, eles fugiram disso, ficaram insistindo.
E a prova está no discurso do André Mendonça. O André Mendonça, ele no começo diz, isso aqui não é sobre vida e morte, é sobre liberdade. E foi-se embora. E eu reouvi. É o discurso do Bolsonaro, né, em boa medida. É o discurso também do Bolsonaro. E Cláudio, ele falou a palavra morte só no final depois. Ele que o cristão pode morrer pela sua fé, né? Que pode morrer pela sua fé. Que é individualista. O problema é que você pode matar pela sua fé. E o cara transmitindo. Então, assim, é muito ruim. Eu vejo que aqueles amigos que eu vou te contar. Como argumentação, e aí eu acho que o Gilmar foi, assim, arrasador, né? Foi arrasador na sua construção. E eu queria insistir no discurso do Mendonça, né? Porque é um discurso autocontido, né? Autocentrado na religião. Se a gente fala muito que a religião tem que participar do espaço público, e lá numa perspectiva habermasiana de que ela tem que fazer sua tradução para as razões públicas, né? Ele é um péssimo tradutor, né? Aquilo não houve tradução nenhuma. Senhores ministros, senhoras ministras, a Constituição brasileira não compactua com o fechamento absoluto e a proibição das atividades religiosas. Não compactua com a discriminação das manifestações públicas de fé. Tanto é assim que remédios excepcionalíssimos da própria Constituição não admitem sequer esse tipo de medidas que estão sendo adotadas regionalmente. Não há cristianismo, e aqui eu concluo, sem vida comunitária. Não há cristianismo sem a casa de Deus. Não há cristianismo sem o dia do Senhor. É por isso que os verdadeiros cristãos não estão dispostos jamais a matar por sua fé, mas estão sempre dispostos a morrer para garantir a liberdade de religião e de culto. Que Deus nos abençoe, tenha piedade de nós, e eu começo por mim. Muito obrigado. Né? Enfim, eu acho que a gente tem várias coisas aí, sabe? Admitir a democracia, aí que eu queria voltar àquele começo, admitir que temos novos atores e é legítima a sua participação, né? Mas como algumas entradas, né, nessa participação, elas contrariam a própria dinâmica que os permite participar, né, de um espaço que não seja um espaço de diferença. Aliás, essa relação com o espaço público, né? Estou vendo aqui um dos seus trabalhos aqui que eu fui, inclusive, dar uma olhada antes da gente conversar. Você cita um autor, né, que faz uma diferenciação entre igreja e seita, né? Que é o Trost. Não sei se eu pronunciei corretamente o nome dele, né? E que ele diz o seguinte, né? Que enquanto nessa sociedade contemporânea, imagino eu, laica, né? Ou pelo menos com estados laicos e secularizado em alguma medida, você tem a religião como coextensiva à sociedade. Esse discurso que é feito, vamos dizer, por quem tem essa posição sectária é exatamente o oposto, né? Que a sociedade que é coextensiva à religião. Eu acho essa ideia tremendamente interessante, porque o que vem primeiro e o que determina o quê? É por aí, não é? É por aí. Eu acho que eu tenho que desdobrar esse raciocínio, mas está mais no nível do insight, mas eu acho que também gosto dele, acho que eu tenho que desenvolver mais. Mas basicamente assim, só para botar, né, essa distinção entre igreja e seita vai dar no Weber também, que leu Trudge, discursos contemporâneos, né? Que é mais antigo que o Weber, né, então. Né? Não muito mais ali contemporâneo, mas o Weber o lê, né? E o Trudge, um pouco para fazer essa distinção, né? Que assim, igreja, não é igreja católica, enfim, não é igreja, o conceito sociológico é de algo coextensivo à ordem social, então é como ser católico no Brasil anos atrás, né? Que ser católico, ser brasileiro era ser católico, né? E as seitas protestantes, seitas, né, em geral, elas são meio contra, né? Essa hegemonia, digamos, essa ordem, né? E se coloca como uma cunha, né? Minoritária. Como ruptura, né? Provocando, sobretudo no protestantismo. Isso cada vez é menos verdadeiro no Brasil, na medida em que eu vou produzindo cada vez outras religiões, outras vão crescendo, e eu tenho um contexto cada vez mais plural, né? Mas o movimento que me parece ainda a ideia da seita,
né, que permanece nesses vetores mais fundamentalistas, chamemos-se genericamente, né, de que não é se tornar é crescer e não se tornar coextensivo à ordem social brasileira, mas tornar essa ordem brasileira semelhante a você. É uma espécie de então uma conversão a isso. Uma contra-hegemonia, se a gente pensar em termos políticos. Exato. Então eu vejo, por exemplo, nesse discurso entre maioria e minoria que a gente discutiu, né? Porque é uma maioria que tem uma noção de democracia que se impõe à vontade de todos, e não uma democracia que protege minorias, né? Isso está no discurso do Bolsonaro. Quem é contra, que vai embora. Isso. Né? As minorias têm que se submeter às maiorias. Tem que submeter às maiorias. E nesse sentido, eu acho que eu faço uma outra distinção também que eu acho interessante, que são as variedades do catolicismo, do conservadorismo. Porque o conservadorismo católico, em certo sentido, ele é um conservadorismo de manutenção do status quo, né? Porque o Brasil era católico, então é quase uma tentativa de resistência à não perda, né? O conservadorismo dos evangélicos, desses vetores dos quais a gente está centrando aqui, o foco, né, no qual a gente está centrando o foco, é um conservadorismo que eu chamei de conservadorismo ativo, que ele não é que só resiste ao avanço do secularismo, ele visa a transformação da sociedade, ainda numa chave cristã, mas muito mais evangélica. Então não é um conservadorismo que mantém o passado, porque o passado é católico. Entendeu? Então, nesse sentido, ele é propositivo, ele é ativo, ele é beligerante, revolucionário. Ele é insurgente. Hã? Revolucionário até, talvez? Eu acho que sim. Eu acho que tem uma pretensão. No limite, sim. No limite, quer transformar a sociedade, sim. Produzir outra. Né? Que o próprio, vamos dizer, bolsonarismo e uma das suas perspectivas é o olavismo, parece que tem um quê revolucionário, né? Ou pelo também menos tem. De ruptura, né? Como tem muitos desses populistas de extrema-direita mundo afora, né? Por isso que eu te perguntei se esse elemento que você está apontando seria também, nesse sentido, um elemento revolucionário. Então, é uma revolução conservadora, né? Assim, essa é uma discussão que eu venho fazendo, né? Assim, o quanto é reacionarismo, o quanto é restauracionismo, né? Uma restauração, o quanto ele é uma reforma, o quanto ele é uma revolução, né? Eu acho que ele é uma coisas são depende do, entendeu? O aborto é reacionário, é voltar à lei anterior a 1943, né? Você pode pensar relacionado, mas tem certas coisas que estão no horizonte que não estão no passado do brasileiro, certo? É um tipo de sociedade que às vezes, bom, olhando ali aquele sul dos Estados Unidos, talvez seja mais próximo aquilo como horizonte, né? E aí, Cláudio, uma disputa pela nação, né? Pelo que é o Brasil. Porque assim, há uma pretensão de se tornar igreja, assim, tipo o evangélico de antigamente, assim, o mundo está em pecado, a gente vai lá, vive ali um pouco separado dele. A outra coisa é uma tentativa de conversão ao mundo, e que não é só conversão dos religiosos à fé, mas é uma conversão da própria ordem moral pública. É isso que o Casanova fala, definindo uma religião pública, ela vai disputar a moral pública. Então não é só a proteção da moral dos evangélicos, né? É dos evangélicos e não evangélicos. Né? E tem que se curvar então, essa moral, que seria uma moral majoritária. Dita majoritária, né? Sim, dita majoritária na narrativa, né? Feliz a nação cujos Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Cujo Deus é o Senhor, né? Mas também não é uma nação católica, né? Aquela que abrange todo Sim. mundo, que põe todo mundo debaixo da saia da igreja. É uma noção de nação que divide. Pressupõe que uma parte está excluída. Os eleitos, né? E os não eleitos? Não precisa necessariamente os eleitos, né? Mas, assim, uma moral pública, questões questão da família, né? Família heterossexual. Né? Os de bem não cabe e os não de bem. Aí você não precisa ser evangélico, não precisa ser eleito, não precisa ser convertido, mas você tem que partilhar disso. E é por isso que eu acho que é importante também a gente deslocar do ator religioso, né? Porque esse conservadorismo atravessa evangélicos, católicos, mas também espíritas, mesmo afros também, entendeu? Então, eu tenho que pensar que é um conservador, são pautas que são transversais. E aí, Cláudio, eu gostaria muito de discutir isso com cientistas políticos, né?
talvez nós antropólogos menos fazemos essa discussão, mas eu sempre ouço de uma direita católica, né? Uma direita espírita, uma direita judaica. A gente se acostumou a pensar desse jeito. Eu acho que a experiência dos últimos anos, em particular o governo Bolsonaro, e aí isso tem a ver com aquela coisa que eu te falei de mapear os clusters, né? Eu acho que ele não está produzindo direita evangélica, ele está produzindo uma direita religiosa, né? Gerando sinergia. O executivo tem sido um espaço de produção de sinergia, mesmo que acabe essa coisa mudou de patamar, né? E uma direita religiosa que não é um somatório das religiões, porque no interior de cada uma dessas religiões eu provoco clivagens, certo? Eu te citei a clivagem dentro do catolicismo, dentro dos evangélicos, faço isso com os judeus também, com a comunidade judaica, não vou me estender aqui. Eu estou vendo isso até no Santo Daime, né? Divisões internas. Então, é uma direita religiosa com pautas que são transversais às religiões e produzem cola aqui entre elas e divisões internas. Então, é muito bolsonarismo, né? Um pouco assim, pensemos assim, as nossas brigas familiares, né? Em relação a essa divisão, esse antagonismo sempre colocado, eu acho que isso invadiu as religiões também, né? Então, eu acho que, me parece, aí eu estou falando de cientista político, que, em alguma medida, me parece o que aconteceu nos Estados Unidos ali pelo final de 70, 80, com o governo Reagan, um pouco que consolidou uma direita religiosa ali, cristã, na estrutura do próprio Partido Republicano, que ficou meio permanente. O pessoal estava lá, mas surgiu ali um movimento nos anos 70 da maioria moral, desses pregadores, pregadores eletrônicos, os evangelistas. Esse pessoal, mas assim, uma estabilidade, é isso que eu estou querendo chamar a atenção. Entrou uma estabilidade. Que vai dar no Tea Party, não vai? Sim, sim. São variações disso, ou pode ir para uma extrema direita, tem uma extensão aí, né? Que vai. Eu fico perguntando se a gente está num processo desse, né? Então, assim, se a gente não mudou de patamar nisso que a gente está chamando de direita religiosa. Antes, algo genérico, agora eu consigo mapear ações. Muito atores, lugares muito concretos, pautas muito concretas, né? Eu acho que em torno da família tradicional, acho que ali girou todo mundo, é por isso que eu te falei, não é só são os eleitos evangélicos, isso rebate no conservadorismo brasileiro, né? E a própria ideia de liberdade religiosa, ela é muito interessante, porque ela agrada mais aos evangélicos, talvez menos aos católicos, mas eles se somam nessa hora, né? E ninguém, Cláudio, dali está falando desse povo, fala em intolerância religiosa, e novamente as religiões... Isso me chama atenção. Lado, né? É liberdade, mas não é tolerância, né? Curioso isso. Não. Boa. Eu nunca tinha falado assim, liberdade, mas não é tolerância junto. Que é um pouco essa noção de liberdade, eu diria, que está presente no bolsonarismo, né? Que é essa ideia de uma liberdade, assim, eu faço o que eu quero e dane-se as consequências para os outros. Então porque isso é baseada numa convicção, em nome de uma convicção, enfim. E que é o meu exercício de liberdade pleno. Então, eu tiro o radar da estrada, a criança não tem que andar com cadeirinha, eu abro comércio, eu circulo para onde eu for e dane-se as consequências. E aí também mantenho a igreja aberta para as pessoas irem lá se contaminar durante o culto. Agora, deixa eu fazer um último movimento ainda, porque eu estou numa falação aqui, porque isso está me incomodando essa semana inteira, né? Mas eu acho que fechando, inclusive, da proposta que você fez, né? O que aí situando essa semana na pandemia, eu acho que a gente tem que situar na pandemia. Esse é um capítulo do movimento dos religiosos na pandemia, desse grupo que eu estou te falando, né? Eu te passei esse artigo, né? Semana Santa do ano passado, eu escrevi um artigo sobre... Exatamente um ano atrás, né? É interessante que você escreveu sobre o fechamento dos tempos. Estava lá o mesmo papo. E é engraçado que o Mendonça cita Jesus. Olha como é que é importante a comunidade. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome, lá estarei. Aí eu falo assim, bom, se tiver um vírus ali, que é agnóstico, que é amoral, né? E entrar e contaminar, o que você faz? Ele não respondeu a isso,
né? Então, eu queria dizer, quando eu pego esses atores, nem tanto aqueles que estavam nos Amigos Curi, mas o que veio de evangélico apoiando essa história da abertura, esses que estão querendo abrir, são os mesmos que, assim, nas igrejas fazem pregação apocalíptica, de besta, de fim de mundo, e não sei o que lá, e de repente começa a usar uns trechos bíblicos que de repente associa com a máscara, né? Então, uma campanha contra a máscara. Depois, uma outra campanha contra a vacina que vem da China. Primeiro o templo, depois o negócio, depois a vacina e, novamente, os templos. Em sintonia, em fase com o discurso do Bolsonaro contra o lockdown. Então, assim, se ele conseguisse isso, não seria pouco, porque era uma brecha, né? Uma ruptura, porque abre exceção. Então, eu não consigo, assim, embora, volto a dizer, a discussão sobre liberdade religiosa pode ser uma discussão legítima, né? Mas o caso me pareceu, assim, um alinhamento político conjuntural, que eu acho que isso precisa ser dito. E eu não sei se eu te falei isso, mas tem se falado muito sobre Comissão da Verdade, né? Eu estou preparando meu material com a minha lista de religiosos que ajudaram na confusão desse negócio. Na né? pandemia. Na pandemia, em piorar a pandemia devido a esse alinhamento. O alinhamento que você está falando é entre essas igrejas e o Bolsonaro. E o bolsonarismo, esse movimento à direita, entendeu? E que eu acho que quando a gente diz que é negacionista, né? O pessoal não leva a sério, que é gripezinha. O evangélico não pensa, esses não pensam meio assim. Ao contrário, não, é grave o que está acontecendo. Mas isso é sinal de um apocalipse, de um fim de mundo, o que gera uma certa acomodação, entendeu? Então, você tem uma argumentação que não é para a gente negar a ciência. É dizer que ela está dizendo o diagnóstico, mas a sua explicação transcendental não é essa. Né? Um castigo divino, algo assim? Castigo divino, flagelo divino, vontade de Deus. Por quê? Porque faz gênero, quer dizer, apoia a questão de gênero, esse tipo de coisa, né? Voltam um discurso moral. Né? Então, assim, eu acho que não é um negacionismo, que a tendência é tratá-lo como um problema cognitivo, né, de negação da ciência, mas eu vejo esse negacionismo como um ato político, um ato de vontade. Tá? Antes de mais nada. Enfim, eu sou como o Bolsonaro, né? Eu faço a campanha contra a vacina, mas se por acaso ele tivesse que defender a vacina e ser contra a hidroxicloroquina, o pessoal ia fazer a mudança mesmo. Né? Então, assim, tanto faz, né? O conteúdo. Então, assim, o conteúdo. Então, acho que não é um problema de cognição, é um problema político. Né? É um ato político, uma vontade política. Né? E aí a justificativa vem a posteriori. Né? Aí eu posso dizer que, como fez o Mendonça, que a igreja precisa de comunidade para viver, e eu fico lembrando outras pregações que eu estou ouvindo, né, de gente que fechou os templos, usam lá a 10ª praga do Egito, que é quando Moisés vai libertar o povo dos hebreus do Egito, né, e vão para a Terra Prometida, 40 anos. A 10ª praga era matar o primogênito, né? E para você fugir disso, você tinha os hebreus, todos os primogênitos. Todos os egípcios, todos. Não é verdade? Não, de todos. Sim. Os hebreus tinham que pintar a porta para que quando passasse o anjo, o livrasse. Exterminador. O anjo exterminador. Então só pegou os egípcios, né? E muita gente defendeu, olha, mediante uma praga, uma epidemia, nos recolhemos, fizemos isolamento, né? É bíblico também não desafiar Deus, né? Então, assim, teologia não falta para ser a favor do fechamento dos templos, né? Teologia não falta. Até porque é muito estranho, para quem conhece mais um pouco o pensamento evangélico, porque é um segmento que dessacralizou o templo. O templo é coisa de católico. Não por acaso eles se adaptaram, já estão há muito tempo na internet, nos meios de comunicação,
fazendo sacralidade virtual. Isso nunca foi um problema. E, de repente, o templo ficou o lugar da religião, né? E os evangélicos, né, gostam de dizer isso. A igreja são as pessoas, né? Não é o templo. Então, é a reunião das pessoas. Então, é uma igreja que, de repente, ela ficou dependente. Anos de discurso contra o templo, né? A centralidade do templo, mas, de repente, ela ficou dependente do templo, como se ela não soubesse essa igreja como em situação de diáspora. Então, assim, eu acho religiosamente, aí é uma discussão quase teológica, em certo sentido, né? Eu acho fraca, inclusive. Então, nós antropólogos temos que respeitar o ponto de vista nativo, né? Tentar entendê-lo. E eu falava assim, olha, isso daí é muita teologia ruim, né? Eu acho que é muita teologia pouco bíblico, tem outras alternativas. É uma teologia a serviço de, né? Então, a serviço de quê? Porque se na realidade o problema não é o conteúdo, digamos assim, né? O problema é outro, né? Onde que está o problema? Por Não, que eu que o acho templo que, ficou tão importante assim? ó, uma das saídas, tem duas, que eu acho. Uma é a coisa econômica, né? Da sua sustentação. Isso foi muito dito, e isso é dito pelos outros evangélicos que fecham os templos. Né? Falou, olha, se vira, né? A situação está ruim para todos. E cabe, eu quero muito destacar esse povo que fechou, né? Cabe não discutir liberdade religiosa, cabe à igreja ser solidária. O desafio dela é esse, né? Então, ser solidariedade, não liberdade. Né? O pessoal tá falando, tem um grupo grande que está falando isso. Esse aqui está falando liberdade. E esse da solidariedade está acusando, olha, em certa medida vocês precisam se manter e vocês estão doando pouco, mas pedindo doações. Isso estava muito no argumento lá do ano passado. Eu vejo agora Malafaia, Bispo Macedo, todo mundo falando, não, o Pix resolve, nosso problema não é esse. E mesmo lá no julgamento eu vi esse argumento sendo utilizado, né? Do tipo, não, a gente resolve tudo eletronicamente. Eu tenho um pouco de dúvidas, que boa parte o dízimo é um pedaço. Você vai nessas igrejas, você tem outros compromissos, você tem um apelo feito ali na hora, que você não vai da sua casa fazer facilmente, se você não passar. Então, eu acredito que a perda, sim, de arrecadação. Isso implica em perda de arrecadação. Sobretudo se você tem um público flutuante, como é, por exemplo, a Universal, né? De não corpo de fiéis que mantém a sua instituição. Então, acho que Inclusive, tem a um problema de... Universal foi aquela que uma vez teve, enfim, alguns de seus membros pegos num helicóptero com um montão de dinheiro em espécie, mas sempre notas miúdas, que provavelmente vinha desse tipo de coleta, né? Sim. Esse é o dinheiro o pão de cada dia é aquele ali. Da Né? sacolinha. Então, eu acho que a questão do dinheiro é uma questão sensível. Tá? A outra, eu acho que é política. Eu acho que estão fazendo assim... olha, tem uma jogadinha, né, que está clara. O ministro Cássio Nunes, enfim, atuou, né, numa coisa entre evangélico e o interesse do governo, né, na discussão sobre o lockdown. Depois o Toffoli voltou, e um pouco a leitura dos jornais hoje, o quanto de compromisso que nesse voto tem a ver com o interesse do próprio Bolsonaro. Né? Que foi um voto estranho, né? Porque é um voto sem fundamentação nenhuma. Não acontece isso, né? Ainda por cima num caso de tanta visibilidade. Pois é. Mas ele, enfim, não tinha muito como argumentar, né, também. Pois é. Eu acho que foi ele isso. Ele não falou nada porque não tinha o que falar, né? Como explicar. O que falar. Então, assim, eu acho que são essas duas coisas. Eu acho que tem a coisa dos recursos, né? Não que as igrejas não estão... Enfim, tem funcionário, mas todo mundo tem esses problemas, né? Eu acho, e boa parte do discurso daqueles que fecharam as igrejas é o seguinte: é nesse momento que a igreja tem que dar dinheiro. Coisas do tipo, o Cláudio, que o pastor dizia assim: não dê o seu dízimo. Não dê o seu dízimo. Eu vi várias igrejas falando: não dê o seu dízimo. Ajude lá alguém, algum parente seu. Entendeu? Essa coisa que é sagrado, que ele tem que ser dado no templo. Não dê aqui, não precisa. Se você der, a gente vai comprar ar lá para Manaus. A gente não vai ficar
A gente parou investimentos em outros campos e vamos... Então, assim, eu acho que tem uma coisa aí econômica forte, né? E tem esse alinhamento político. Eu acho que é isso que está um pouco orientando essas coisas, né? E um pano de fundo, que é essa discussão que é séria, sobre liberdade religiosa, sobre liberdades civis, numa situação de pandemia. As discussões, elas não são banais, né? Mas a sua apropriação, na sua conjuntura, nessa semana, nesse contexto de pandemia, eu não tenho como ver aí interesses econômicos e políticos comandando, né? Orientando essa postura de intransigência, né? E que não enfrenta ninguém. O cara tem problema psicológico. De outro lado, você tem 340 mil mortos, né? Pois é. Eu não entendo, assim, as famílias estão se separando, os casais estão se separando, a igreja, de repente, o templo virou, parece, o lugar da solução dos problemas psicológicos, familiares, né? Então, eu acho ruim. Olha, voltando à Comissão da Verdade, eu olho, se evangélico fosse, eu diria, por exemplo, vocês estão fazendo uma empreitada muito ruim, né? Que eu acho que com o tempo serão cobrados disso, eu acho que devem ser cobrados, né? E um pouco fazendo referência a Paulo, esse não é um bom combate, não é um bom combate, né? Esse da intolerância, tá aí Paulo e Pierucci estão reclamando do que de liberdade religiosa, né? Aí eu cito Pierucci, que eu acho que é isso, eu acho que é um engodo, né? Essa um pouco como isso deu nessa semana. E quando existem esses problemas, geralmente é das religiões afro-brasileiras, né, que são atacadas, inclusive fisicamente, né? A gente tem visto períodos recentes de ataques a terreiros, de apedrejamento de pessoas na rua, coisas desse tipo, né? Sim, sim, eu acho que esse aparece aqui, assim, o Ministério da Damares, né? Ministério dos Direitos Humanos, mas assim, essa questão da intolerância religiosa contra os afro é totalmente periférica. Ela faz alguma coisinha para dar, mas é periférica. Mas o apoio ao tema da liberdade religiosa é uma coisa que há uma militância, né? Então, me parece que esse Ministério dos Direitos Humanos, ele enfim, tem inclinações religiosas. É interessante, né? Porque tem um passado histórico aí que talvez justifique por que esse discurso. Você falou isso já, né? Por que esse discurso da liberdade religiosa ganhou tanta força? Porque quando você é uma religião minoritária numa certa sociedade, no caso, uma sociedade predominantemente católica, faz todo sentido você reclamar liberdade religiosa, porque você não a tem de fato, né? Ou ela é escanteada, ou enfim, você não tem sequer um cemitério que possa ser usado, tem que criar um cemitério à parte, todas essas situações. Agora, isso foi mudando, né? Ao ponto de, hoje, na realidade, eles serem muito mais, em algumas situações pelo menos, aqueles que ameaçam a liberdade religiosa de outros do que o oposto, né? Sim, sim, sim. E a argumentação do Cássio Nunes Marques foi interessante, né? Porque ele disse, agora todo mundo que defende liberdades é negacionista, né? Que é, na verdade, o discurso de novo do governo, né? Que casa com essa questão do alinhamento que se apontou. Agora, a minha dúvida é, né? Se ao mesmo tempo tem esse alinhamento, será que não existe por parte do governo uma instrumentalização disso? No seguinte sentido, né? Bem, se eu fizer a defesa ardorosa aqui da liberdade de culto, dizendo que para isso é preciso que mantenham-se as igrejas abertas e as pessoas possam comparecer a elas em cultos presenciais, e não apenas por via virtual, eu posso, por extensão, usar isso para defender que se mantenha o comércio aberto, para que se mantenha uma série de atividades abertas, que é, no fim, o ponto do governo desde o começo, né? Concordo contigo. Eu acho que há uma instrumentalização, sim, né? Visando... Aí, enquanto você estava falando, eu achei que o final ia um pouco assim, tá fidelizando mais, né? Certos segmentos, que eu acho que é um pouco... tem ação agora do lockdown, mas é uma sinalização muito forte para o campo evangélico, a ideia de que você trata os templos religiosos como um serviço essencial, né? Essa experiência. Mesmo, mas quando eu olho do ponto de vista da recepção, eu vejo que as pessoas estão temerosas. Então, mesmo sendo essencial, as pessoas sempre um pouco vão dizer isso, tal, mas até ir para a igreja já é um outro passo, né? Frequentar. Ela também, as pessoas estão se recolhendo, quanto estão vendo esses números, né? Mas acho que no médio prazo, o que decanta
é o apoio do Bolsonaro às igrejas, né? Então, me parece, sim, E as certas, né? mais um vetor de fidelização. E as certas igrejas, mais particularmente no caso dele. Mas assim, esses certos é a maioria. Tá. Eu sempre estou contra, tem outras, mas tem uma coisa de hegemonia, assim. Eu acho que o campo evangélico ele é amplo, tal. É a maioria no campo evangélico, você está dizendo. No campo evangélico, né? Eu não sei como é que é a repercussão disso propriamente entre os católicos. Sempre fica meio a meio, não sei se esse católico briga tanto pelo templo, né, como o evangélico. Embora teria motivos até litúrgicos para isso, né? Você tem a Eucaristia, e como é que você vai fazer a Eucaristia à distância? Não tem jeito, né? Né? Mas assim, você vê na Igreja Católica também, tudo bem, né? Acendendo vela e fazendo novena pelo computador, sabe? Se acende uma vela, aí eu acredito na criatividade teológica, exegética, para achar essas soluções. Não, eu também acredito, mas o que eu estou dizendo é, eles teriam uma razão litúrgica talvez maior para defender o presencial nesse caso, né? Que não dá para fazer missa sem isso, né? A rigor. É ótimo. Isso é interessante, porque assim, tanto as religiões afro, as religiões, a religião católica, ela depende de uma materialidade, né? Exato. Esse é o materialidade pode conter o sagrado. E nós aprendemos lá com Weber que o calvinismo ele dessacraliza o mundo, né? Então a tradição protestante nada pode conter o sagrado. Então você vai num templo, pode ser uma caixa, pode ser um estacionamento, né? Não precisa de símbolos. É nesse sentido que adquire uma dimensão espiritual que para passar para o virtual não é simples ou não é difícil no caso evangélico, né? Então acho que é mais difícil a solução teológica para o católico, o afro, né? Para as outras religiões onde a materialidade pode conter o sagrado. Então assim é mais frágil ainda o discurso evangélico nesse sentido. Interessante. Muito bom, Ronaldo. Muito boa essa conversa, super esclarecedora. Acho que entramos até em coisas que eu nem tinha conseguido pensar antes, que você puxou, inclusive dessa conexão muito interessante com a questão jurídica, que, digamos, estaria de alguma forma na conversa porque a gente teve o julgamento, mas essa conexão, digamos, em termos orgânicos, né? De como é que grupos dessas organizações religiosas se articulam dentro também do sistema de justiça. Acho que esse é um dado importante que acho que tem sido muito pouco tocado, ou até só de forma anedótica e pontual, quando se fala dessa ideia do Bolsonaro aí. Cristão, né? Isso, exatamente. Né? Nessa coisa, mas não se pensa na questão de forma estrutural, né? Mas a máquina está ocupada. E o que a gente está mapeando é a máquina, pessoas, cargos, não só leis, mas assim, e redes, né? Onde é que estão essas redes? Porque eu acho isso fundamental, porque é uma... Assim, a gente fala muito dos militares no governo, né? Sim. E pensa, os evangélicos estão aqui e ali, mas tem uma rede por debaixo fazendo política. E na coisa da justiça é muito presente. É curioso que eles não estão em grande número, talvez, nos ministérios, né? A gente tem a Damares, tem o ministro da Educação. Tinham 6, né? Tem o AGU, mas que são, vamos dizer, percebidos, digamos, a sua credencial principal é essa? Olha, um tempo atrás tinha o Luiz Eduardo, o general que saiu agora, tinha lá o do turismo, Damares, o Milton Ribeiro, e está me faltando um outro aqui. Como ministro, chegou a ter o AGU, Onyx, né? Onyx. Mas o AGU conta como ministério? Conta. E ele foi ministro da Justiça até pouco tempo atrás. Ministro da Justiça. Né? Tá. Isso. E o Onyx, tá? Que é luterano, muito ligado àquela Sara Nossa Terra, o tal do Rodovalho, com o neopentecostal. Muito, que estão colonizando ali o Ministério da Cidadania. Né? Mas não são necessariamente... Minha dúvida é essa, da hierarquia eclesiástica, né? Não. Alguns são, Damares né? Damares é, pastora, tal. O Onyx não, né? Mas assim, o assessor do Onyx é um cara diretamente ligado à Sara Nossa Terra. A equipe dele é da Sara Nossa Terra, né? Então o Malafaia está num canto, o Macedo está em outro, a Sara Nossa Terra está em outro. Então dá para mapear isso. E o que você acha, Cláudio, dessa ideia da direita religiosa, não falar mais direita evangélica? O que você acha dessa hipótese? Assim, que eu acho que a gente... Olha, eu acho uma hipótese não só super plausível, mas tremendamente explicativa do que a gente está vivendo, né?
Inclusive porque quando a gente pensa, por exemplo, na questão da sustentação, né, do Bolsonaro por uma parcela grande da sociedade, você tem esses 25% que não cedem de jeito nenhum, e aí você vai para os microdados, digamos assim, ou vai, pelo menos, segmentando isso, e começa a ver que é muito mais forte, desproporcionalmente forte entre os evangélicos, né? Até uma pesquisa do Datafolha que você trouxe aí num dos seus textos mostra isso, né? Como a votação foi, vamos dizer, amplamente maior para o Bolsonaro entre os evangélicos do que entre os católicos, em que houve praticamente um empate. Né? E eu acho que isso continua servindo como uma articulação importante nesse momento, né? Acho que tem a questão dos valores e tem, sobretudo, uma questão identitária, né? Ou seja, somos nós, né? Nos representa, está ali presente, que eu acho que explica essa manutenção de popularidade. A gente fez dois programas atrás, aí, discutindo a questão da popularidade dos populistas, né? Que eles são tendentes a manter essa popularidade por mais tempo do que os não populistas. Né? Um estudo transnacional que mostra isso, e aí acho que dá para explicar aqui. Mas acho que, no nosso caso, a gente tem, inclusive, vamos dizer, o cimento disso, acho que passa por essa questão de valores, que passa pela questão religiosa, e não é à toa que o Bolsonaro usa tanto isso no seu discurso, né? Fala o tempo inteiro, né? Somos um país cristão, Deus acima de todos, né? Como ele coloca o tempo inteiro, ou seja, isso está presente o tempo todo na discussão. Né? O número de vezes que ele aparece ao lado dessas lideranças, né, é muito frequente, ou seja, é um tipo de talvez tanto quanto os militares, né? Que ele aparece ao lado de militares, de policiais e de pastores. Ele está o tempo inteiro se deixando fotografar e participando de eventos com essas pessoas. Então, acho que, digamos, é constitutivo do ponto de vista organizacional e é constitutivo do ponto de vista identitário. Eu creio que os dois cimentos estão aí. Tá? Não, com certeza, com certeza. E assim, você está falando, né, dele, ele se declara católico, mas ele não vai à igreja católica, não tem padre do lado dele, só tem pastor, né? Exato, e nem aparece quase do lado de padre, é difícil encontrar uma imagem dele ao lado de padre. Sim, e eu perdi a oportunidade aqui, eu queria esculhambar o Milton Ribeiro, porque ele se tornou o animador de auditório, assim, de fazer aquela oração inicial, e assim, várias matérias dizendo que ele vai para ele trabalha pouco, mas ele acompanha todas as movimentações do presidente, né? Para fazer aquela oração inicial. E essa semana, aquela reunião que foi feita com o presidente do Senado, da Câmara, os outros ministros, que o Bolsonaro fez a reunião, né, para tomar uma atitude em relação à pandemia, tem uma cena que o Milton Ribeiro começa a fazer uma oração em hebraico. E depois ele passa para o português e começa a reunião. Eu falei, porque a gente não falou um pouco aqui disso, mas eu acho que tem, nesse campo religioso de apoio, tem um sionismo cristão. Isso é muito forte, né? Muito forte. Então, tem um sionismo cristão muito forte, né, também presente entre os atores, e a gente vai encontrar esses interesses pensando nos ministérios, novamente, no mapeamento, lá no Ministério das Relações Exteriores, nas pautas, conectado com os evangélicos sionistas norte-americanos do governo Trump, entendeu? E uma triangulação com Netanyahu, Trump e Bolsonaro. Isso nos 2 primeiros anos do Congresso, do Bolsonaro, do mandato, funcionou muito bem com esses interesses, que eu diria que é mais evangélico do que judeu mesmo. Assim, né? Porque passa por aquela leitura bíblica, né? De que a volta de Jesus ocorrerá quando você tiver os judeus na Terra Prometida, não é por aí que passa? É por aí. Eu só lamento, enfim, tem esse assunto e um outro também que eu acho que eu esqueci de falar no IBDR, desse Ana Júri, que eu acho que é importante, Cláudio, a gente citar, que boa parte, quando você começa a mapear a formação dessas pessoas, passa pelo Mackenzie. Eu acho que o Mackenzie a gente tem que dar uma olhada, talvez seja o curso de teologia do Mackenzie? De direito. De direito também, o Ives Gandra tem essa conexão, também, né? O Ives Gandra é professor emérito. Isso. Né? A filha dele é professora lá. E boa parte do IBDE, uma parte passa por lá, como professor ou formado num curso de pós-graduação lato sensu que eles têm, que a Ana Júri está fazendo. Ministro da Educação, né? Estado constitucional e liberdade religiosa. Olha o tema. Isso vem sendo construído há muito tempo nesse campo jurídico. E aí, ainda no Mackenzie, você citou o ministro, Milton Ribeiro, que foi ex-reitor do Mackenzie, e o presidente da CAPES, que também foi ex-reitor do Mackenzie. Então, assim, é por isso que eu acho que a gente, nesse mapeamento, né, a Unicamp ou a USP pode oferecer economistas para governos, o AGV, sempre tem essas coisas. A PUC do Rio, né? A PUC do Rio e tal. A gente tem que dar uma olhada nessas universidades confessionais protestantes que têm oferecido quadros.
Isso né? é verdade, muito interessante isso, quer dizer, a intelectualidade desse setor, né? Desse setor. Muito interessante isso. Isso é tema para um próximo, eu acho. É Dá para a gente discutir isso. Não, legal. Mas faltou ali dizer isso. Pô, eu quero chamar a atenção para o Mackenzie, cara. O Mackenzie tem que olhar porque ele tem sido a fonte disso. A discussão sobre o grafeno, não sei se você lembra, Niógara, era lá do grafeno. Que também passa pelo Mackenzie. Do Mackenzie. É do Mackenzie, entendeu? Então tem uma aliança ali. Tem uma aliança. Muito interessante. Ronaldo, quero te agradecer muitíssimo. Foi super legal essa conversa, super esclarecedora. Acho que quem ouvir no podcast, quem assistir no YouTube vai aprender um bocado com isso. Então, te agradeço, deixo para as suas considerações finais. Obrigado, Cláudio, pelo convite. Eu acho que eu falei tudo que eu queria, né? Então, só repetir esse final, né? Eu acho duas declarações, né? Que no país não falta liberdade religiosa, mas não é propriamente essa não é a chave correta. E acho que os evangélicos estão fazendo um mau combate, tá? Que vai ser cobrado isso deles depois, né? E não vai ser só no juízo final, deles, né? Mas desse que está aí. Não é só no juízo final que essa cobrança virá. Não, só no juízo final. Ótimo. Bem antes. Bem antes. Daqui a pouquinho, inclusive. Tá bom, Cláudio. Obrigado. Ronaldo, valeu, hein? Então, quero te agradecer muitíssimo e quero fechar aqui o programa agradecendo a quem nos assiste no canal do YouTube, a quem nos ouve nos podcasts e até a próxima. Fora da política, não há salvação. Um podcast para discutir política. Também disponível no canal do YouTube.